ficar somente no verso 44 do livro de João, capítulo 11. João 11, 44. Hoje pela manhã, nós estivemos refletindo sobre o peso das mortalhas, né? Aqueles panos nos quais Lázaro estava envolto. E quando Jesus o chama para fora, ele deixa a condição da morte e vem para a vida. Mas ele ainda vem carregando aqueles panos que dificultam o seu andar em direção a Jesus. E nós falamos que a nossa vida é assim. Jesus já nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz. Mas muitas vezes nós ainda estamos com alguns panos velhos, dos quais precisamos nos livrar para poder caminhar mais rápido em direção a Jesus. E hoje eu quero falar nesse verso 44 do capítulo 11 do livro de João, que diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vou repetir o último verso. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu queria começar perguntando para você, igreja, o que Jesus quis dizer ao pedir para as pessoas que estavam ali ajudar Lázaro a tirar a faixa, os panos? Você já parou para pensar? Não é? Jesus, chegando lá, 4 dias após a morte de Lázaro, ele diz poucas palavras: removam a pedra. Lázaro, saia para fora. O mais importante Jesus fez, com a voz de amor, chamou alguém que estava morto e trouxe de volta à vida. Milagre. Esse mesmo poder que ressuscitou um morto após 4 dias seria suficientemente grande para que todas aquelas faixas, todo aquele pano também se desintegrasse, não é verdade? Lázaro, provavelmente, como eu disse pela manhã, não saiu pulando de braços abertos, porque ele ainda estava enrolado, como era costume quando a pessoa morria, ser envolvido em panos com aroma, por causa do cheiro, colocado. Ele saiu ainda com aqueles panos já, talvez um pouco mais fracos, apodrecidos, cheirando mal, sujos, e caminhou em direção a Jesus. Mas o interessante é que as pessoas, como nós vimos em mensagens anteriores, elas cobriram o rosto pelo cheiro. A própria Maria e Marta, irmã de Lázaro, não acreditaram e disseram: Senhor, já cheira mal. E Jesus caminhou em direção a Lázaro. Mas aí eu volto à pergunta: por que Jesus não foi até lá e tirou as faixas? Jesus pediu que aquelas pessoas o fizessem. Você já parou para pensar sobre isso? Eu pensei um pouco e eu tirei a minha conclusão. Simples. Mas eu creio que tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você e eu precisamos fazer. Eu creio que foi essa a mensagem de Jesus. Ele deu a oportunidade para que aquelas pessoas que estivessem ali pudessem ajudar Lázaro a se desenrolar. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre uma comunidade de amor, sobre uma igreja,
sobre um lugar onde pessoas se reúnem, onde todos têm defeitos, pecados, cada um com seu cheiro particular, alguns com um odor mais forte porque já estão mais tempo mortos, outros talvez com um odor um pouco melhor porque já se desvencilharam na sua jornada espiritual de vícios, pecados, e nesse processo de santificação talvez esteja um pouco melhor. Mas independente disso, todos nós precisamos uns dos outros. É isso que Jesus está dizendo. Eu falei pela manhã, John Stott, um teólogo famoso, disse: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E Deus usa as pessoas para abençoar outras pessoas. Eu, por exemplo, fiquei feliz quando eu vi ali a nossa irmã Marilene entrando ali, né? Eu não sei, mas eu acho que ela está com o cabelo molhado, não por causa da chuva, mas porque quando eu cheguei aqui com a minha esposa às 6h30, ela estava saindo aqui da igreja correndo, ela e a Rosilda. Cadê a Rosilda? Está lá em cima. Falaram: pastor, já adiantamos as coisas aqui na cozinha, agora eu vou em casa rápido tomar um banho e já volto. E chegou aqui. Que bênção. Isso nos abençoa. Vocês não imaginam o meu coração quando eu fui visitar o irmão João, e ele ali naquela cama, um irmão que todas as quarta-feiras está aqui nessa igreja, faça sol, faça chuva, e mesmo debilitado com o oxigênio, olhou para mim, e eu pude ver aqueles olhinhos e me reconhecer. Vocês não imaginam como isso é gratificante? E diante daquela luta, daquele sofrimento, como ele animou meu coração, e eu pude perceber o amor de Deus. E igreja é isso. Igreja é isso. Essa semana eu estive lá na irmã Emília. Tem que ver uma das fundadoras dessa igreja, a alegria de me receber ali. Eu saí de lá mais abençoado do que ela, com certeza. Isso é gratificante. Jesus está dizendo isso. Nós precisamos que outras pessoas nos ajudem no processo de transformação. Sozinho ninguém consegue tirar a atadura. Sozinho nós muitas vezes não conseguimos nos desenrolar dos nossos vícios, erros e enganos. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos esperar também que a comunidade nos dê aquilo que só Jesus pode fazer. Às vezes é assim também. São dois lados. Tem coisas que é só Deus. E aí nós cobramos do irmão. Mas o irmão não é Deus. O irmão é Jesus. Nós temos que distinguir quando é Deus e quando é o irmão. Mas todos nós temos uma parte. Porque o nosso Deus é esse Deus que nos ajuda e nos chama para caminhar nesse plano perfeito, junto com Ele no seu propósito. E ao mesmo tempo Jesus não fez o que a comunidade deveria fazer. Ele poderia ter ido lá e desenrolado, mas Ele falou: eu trouxe a vida, agora vocês vão lá e cuidam. É assim. Deus trouxe, talvez nessa noite aqui, o irmão Marcos, é isso? Mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer ele. Mas é a igreja que no futuro vai amá-lo e ajudá-lo quando ele precisar. É assim. E nós aprendemos isso. Como eu falei, Jesus poderia ter removido as mortalhas. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro poderia ter desintegrado aquilo. Mas ele falou: não, agora vão vocês que estão aqui ajudar Lázaro. É vocês que devem fazer isso. Eu creio que essa história de Lázaro e com o ensinamento espiritual, que realmente nós não podemos crescer sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. É isso que nós temos que aprender. As nossas raízes, elas se entrelaçam uma nas outras. Nós somos uma comunidade de amigos. E essa comunidade de amigos, irmãos, um corpo, ajuda a transformar. Eu sempre lembro uma frase que eu ouvi.
quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos ao irmão o nosso pecado, nós somos curados. Esses dias atrás assisti um filme do Brad Pitt, e ele era um sargento já muito experiente da guerra, mas ao final do filme ele fica num tanque com outro jovem completamente inexperiente. Mas ali no final, quando eles estão totalmente cercados, aquele jovem inexperiente, soldado, vira para aquele sargento de muita experiência, que chega a ser cruel na arte de lutar e guerrear. Mas aquele jovem vira e fala assim: eu estou com medo. E aquele sargento vira para ele e diz assim: eu também. Vocês não imaginam como é bom você sentar do lado de uma pessoa e você se sentir gente. Quando você fala das suas fraquezas e do lado de lá a pessoa também compartilha as dela. E aí um ajuda a tirar as faixas do outro. E é isso que nos faz caminhar. Eu aqui hoje, passado tantos anos, consigo me lembrar de alguns jovens que quando eu cheguei na igreja tanto me abençoaram. Ah, mas se eu fosse lembrar das decepções, também tiveram muitas. Mas para que olhar o erro? Se Deus foi tão amoroso e usou pessoas tão especiais. E é isso que Deus está dizendo nessa noite. É isso que nós temos que ser, uma comunidade de amor. Quantas vezes nas horas mais difíceis eu também pensei: onde estão os meus amigos? Onde estão os meus irmãos? É natural, nós somos assim. Quando aperta o calo, a gente quer achar um escape. É comum com todos, né? Eu também já agi assim. Questionei: será que alguém se importa comigo? Será? Mas nós temos que entender que nossa busca por um lugar seguro, mesmo sendo o lugar mais seguro da terra, que eu creio, a igreja, é um lugar onde nós vamos sofrer desapontamentos. E nós temos que estar preparados para isso. Mas não podemos deixar que os desapontamentos, as frustrações, as decepções impeçam a gente de permanecer junto. É nessa hora que nós temos que perdoar uns aos outros, amar, caminhar juntos, ajudar. Isso é igreja, é isso que Jesus está dizendo. Mas nós muitas vezes ansiamos amizades como Davi e Jonatas, aquela amizade perfeita. Existem. Outras vezes olhamos para a vida de Ruth e Noemi, como eu preguei aqui no casamento da Luciana, né? Onde tu fores eu irei, onde dormires dormirei, o teu Deus será o meu Deus, o teu parente será o meu parente. Mas às vezes, mesmo com essa intenção, acontecem falhas. Nos desapontamos. Como eu falei pela manhã, às vezes nos decepcionamos em família, não é? Como eu disse de manhã, eu já me decepcionei com meu filho. Mas quantas vezes ele já se decepcionou comigo também? Com razão. Porque nós somos falhos. E Jesus está dizendo isso. Nós temos que sarar uns aos outros, curar uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos reunimos. Senão, nós filmaríamos aqui, eu falaria, cada um ficava na sua casa e pronto. Não é? Mas não é assim. Cada um de nós traz algo. Cada um de nós estabelece às vezes alguns padrões elevados para os outros. E aí nós nos desapontamos. Falei pela manhã, as expectativas às vezes até em relação a Deus podem trazer peso na nossa jornada espiritual. Marta e Maria chamaram Jesus e Jesus não veio e o irmão morreu. A expectativa dela era que Jesus viesse, mas Jesus não veio. Ele veio no tempo dele. Ele tinha outros compromissos com Deus. Ele disse: eu não vou agora. E às vezes acontece isso conosco. Nós esperamos e não chega no momento certo. Nós nos decepcionamos com as expectativas que criamos em relação a Deus. Nós nos decepcionamos muitas vezes com essas expectativas que criamos em relação ao próximo. Faz parte. Faz parte.
Mas, olhando esse texto, de um Lázaro que sai envolto em panos, trapos, mortalhas, a lição que fica para nós é a seguinte: que cada um usa uma mortalha também. Cada um tem o seu legalismo, o seu padrão de exigência em relação aos outros. Mas por que não olhar para si e desatar as suas mortalhas? Por que você não substituir a crítica pela compaixão? Por que você não substituir o julgamento pela compreensão? É isso que Jesus está dizendo. Para que nós possamos desatar as nossas mortalhas. E isso é muito complicado, porque às vezes, quando os amigos tentam ajudar na vida espiritual, às vezes mais ferem do que ajudam. Até isso pode acontecer. Até isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos lá puxar aquela atadura, aquela mortalha que está incomodando, que está atrapalhando a caminhada de um irmão, mas nós fazemos de forma errada, equivocada, não é? E aí você mais fere o irmão do que ajuda. Às vezes você vai lá tirar uma atadura, como Jesus pediu para tirar as ataduras de Lázaro, só que você chega lá achando que é só aquela atadura, e quando você tira tem uma mais feia por baixo, aí você se assusta, não é? Você se espanta com aquilo que vê. Mas o que Jesus está dizendo é isso: vá até o fim, coragem, porque é isso que cura, é isso que transforma. O verdadeiro amor é esse. Quando você ama alguém, você tem que cuidar, e todos aqui precisamos de cuidados uns dos outros. E Jesus, nesta noite, a sua palavra está dizendo isso: vá e tire as mortalhas de Lázaro. Edu, tire as mortalhas do Fábio. Fábio, tire as mortalhas do Miguel. Nós temos que nos ajudar, nos abençoar. Nós somos essa comunidade. Nós somos esse povo que nos reunimos. Jesus já nos resgatou. E agora nós estamos juntos e devemos caminhar assim, ajudando uns aos outros. Devemos desatar as mortalhas. Nós devemos ajustar as nossas expectativas. Uma comunidade, como eu falei, não importa por mais perfeita que ela possa ser, não importa, ela não é ainda a perfeição do céu. Estamos caminhando ainda. Saímos do inferno, mas ainda não chegamos no céu. Então temos que nos acostumar com as falhas, com os erros, com os pecados, e ajudar-nos a tirar as mortalhas uns dos outros. E nisso, muitas vezes, provavelmente, sentiremos algum tipo de desapontamento. Esse texto, que Jesus efetua um milagre, chama Lázaro, mas pede para que as pessoas vão lá cuidar e tirar as ataduras, os panos de Lázaro, nos ensina algumas coisas, algumas lições a respeito de ser uma comunidade. E eu enumerei algumas delas. A primeira é que nós somos uma comunidade de transformação, não é? Muitas vezes, apesar de outras pessoas te magoarem, te frustrarem, nós, como eu disse no início, precisamos uns dos outros para nos mover na vida espiritual. Precisamos uns dos outros. Jesus não fez o que a comunidade devia fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas foi a comunidade que foi lá tratar e ajudar Lázaro. Jesus pediu para que aquelas pessoas tirassem as mortalhas. Nós temos que entender o valor da comunidade. Ninguém consegue desatar as mortalhas sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Tenha essa consciência. Para ser ajudado e para ajudar. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós somos também uma comunidade saudável. E para ser saudável com vida, tem que haver segurança.
tem que haver segurança. Se você chegar a um lugar que tudo parece ser perfeito, tudo tem cheiro de limpo, provavelmente não é um lugar de transformação. Pelo contrário, sabe quando você conversa com alguém que parece que não erra? Você fala assim, meu Deus, esse cara é um santo, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Já aconteceu com você? Às vezes eu me sinto frustrado. Eu fico conversando, eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou queimando no inferno. Gente, um lugar assim não é um lugar de transformação, é um lugar de aparência. É um lugar de religiosidade, é o que Jesus falava do sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podrão por dentro. Nós precisamos de um lugar seguro. E a igreja de Jesus Cristo é esse lugar seguro. É o lugar de transformação. Eu preguei aqui, algum tempo atrás, dizendo que toda transformação, às vezes, tem mau cheiro. É verdade. É verdade. Esse processo, às vezes, demora. É lento, nós temos que ter paciência. Enquanto muitos ali tamparam o nariz e quiseram se desviar, Jesus não, falou, vai lá e tira a mortalha. Vai pertinho lá, sente o cheiro do Lázaro, abraça o Lázaro. Nós falamos que amamos, né? Mas você já viu quando você passa na rua e tem um morador de rua com aquele cheiro? Já imaginou ele virar para você e falar assim, você é filho de Deus? Você fala assim, sou. Dá um abraço. Difícil, né? Às vezes é aquele cheiro tão ruim que você não consegue nem chegar perto. Mas às vezes não precisa exagerar nesse exemplo lá fora. Às vezes é aqui dentro acontece isso. A gente precisa exercer mais misericórdia, mais amor uns com os outros. Isso é igreja. Compartilhar o próprio mau cheiro permite que os outros partilhem o seu mau cheiro também. Se alguém chega para você e fala assim, meu irmão, olha, eu estou passando por uma situação muito difícil, viu? Só que é o seguinte, eu estou tentando identificar e dar nome nessa situação, como eu preguei hoje de manhã. E eu acho que eu estou passando por essa situação por causa de um pecado, de um vício que eu estou carregando. Aí eu falo assim, Felipe, eu estou com uma dificuldade terrível nisso, eu queria compartilhar isso com você. Felipe vai virar, vai me ouvir, vai sensibilizar, e aí ele vai falar, poxa vida, você sabe, pastor, que eu também estou com uma dificuldade assim. Aí você se sente seguro, né? É isso que é a igreja. É esse lugar. É isso que tem que acontecer, para que a gente possa ser liberto. Isso me faz lembrar de uma história, quando se reuniram 4 pessoas, né? No encontro de pastores, tinham 4 pastores. Aí o primeiro pastor chegou e falou, gente, eu preciso compartilhar aqui com vocês. Eu preciso confessar um pecado. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um problema sério, seríssimo com pornografia. Eu estou viciado em pornografia. Aí os outros pastores, poxa vida, vamos orar e tal. Aí ele falou, já que você está falando isso, eu também quero falar. Eu estou com um problema sério aí, que eu estou bebendo demais. Eu comecei no vinho, que não é pecado, mas olha, eu estou entortando uma aí direto. Já estou na 51 e estou aí, sabe? Aí o outro pegou e falou assim, poxa vida, agora vocês me sensibilizaram, eu também tenho um problema. Qual que é? Eu fumo, eu ando tão estressado, eu chego em casa, eu acendo um cigarrinho para desestressar e tal, né? Aí os 3 falaram, né? Aí daqui a pouco os 3 olharam para o outro e falaram assim, e você? Qual que é o seu problema? Ele falou assim, o meu problema é que eu não sei guardar segredo. Né? Então assim, na igreja, você tem que compartilhar, mas você tem que ter a segurança do que você está falando e com quem você está falando. Mas é isso que significa tirar as mortalhas uns dos outros, para que nós possamos realmente ser uma comunidade saudável, porque somos uma comunidade que tem segurança. Uma comunidade saudável partilha suas histórias, não é? Suas histórias. Pessoas mal cheirosas também desejam ser ouvidas. Como eu falei, você tem que ter essa iniciativa de partilhar histórias, porque isso traz cura. Quando você compartilha suas dificuldades, suas limitações, isso traz cura para a sua vida. Quando somos ouvidos com amor,
nós nos sentimos aceitos, não julgados. Isso é importante. Quando você fala, você percebe que a pessoa está ouvindo em amor, nossa, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você não se sente julgado, você se sente, pelo contrário, amado. E isso é igreja. Isso é tirar as mortalhas uns dos outros. Uma comunidade saudável é uma comunidade cheia de graça. Nós temos que ter graça, misericórdia. É claro que muitas vezes o excesso de graça pode permitir que as mortalhas permaneçam um tempo excessivo na vida das pessoas. E por outro lado também, o excesso da verdade pode machucar mais em vez de ajudar. E o que Jesus é? Jesus é o equilíbrio entre graça e verdade, não é? É esse equilíbrio. Uma comunidade saudável, ela tem que ter o equilíbrio entre dizer a verdade no tempo certo, em amor, mas também exercer a graça para poder abraçar, chorar, compartilhar e caminhar junto. Todos nós estamos numa mesma situação. Somos um só corpo e precisamos uns dos outros. Uma comunidade saudável, ela deve oferecer a hospitalidade verdadeira também. E hospitalidade vai além de você simplesmente convidar alguém para ir na sua casa e oferecer um biscoito e um chá. Ser hospitaleiro, ser comunidade, é você proporcionar um espaço para que aconteça a transformação. Isso é você ser hospitaleiro com alguém. Não exigir, não cobrar, mas proporcionar o momento, o tempo, para que haja transformação. Agora isso requer amor, paciência, esperança, dedicação, entrega. Mas às vezes é assim. Nós queremos que aquela pessoa que está do lado, toda presa, haja transformação imediata. Mas às vezes o processo de você tirar os panos é demorado, tem um mau cheiro, a pessoa tem dificuldade, e você tem que ir em amor, esperar, somente oferecer a oportunidade de que a transformação aconteça. Nos 2 últimos casamentos eu falei, ninguém muda ninguém, nós influenciamos, mas mudar somente Deus muda. Cabe a nós proporcionar ajuda para que a pessoa seja curada, retirar as bandagens para que ela possa caminhar melhor. Essa é a comunidade cheia de graça, esse equilíbrio entre verdade e graça. Uma comunidade saudável, ela pratica a aceitação, não do pecado, mas do pecador. E é isso que nós temos que aprender, e é isso que Jesus está nos dizendo. Nós devemos nos esforçar para aceitar os outros, como Cristo nos aceitou. A cada um, sem exceção, independente do pecado, independente. Nós classificamos, não é? A pessoa fez um erro, tem perdão. Fez outro erro, não tem perdão, não é? Mas Deus não. Não importa se chegou aqui um que adulterou, ou um que roubou, ou um que blasfemou, não importa. Deus, como nós cantamos, nos ama. Deus tem um plano perfeito. E é essa comunidade que nós temos que ter a consciência que nós somos. Aqui nesse lugar, Igreja Batista em Vila da Lima. É isso que nós temos que entender. É isso que Jesus está dizendo nesse texto, que nós devemos uns aos outros ajudar a remover as mortalhas. Assim como Lázaro não conseguia tirar e se desprender, muitas vezes é cada um de nós que estamos nessa situação, e nós precisamos uns dos outros. Nós somos um só corpo, e nós devemos ter esse tipo de pensamento, exercendo amor, graça e misericórdia. Amém? Feche os seus olhos.